Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar aí pra vocês a produção de dois bolinhos. Vou mostrar aí desde a massa até o recheio desses dois bolinhos, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Se gostar, deixa o seu like, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Me acompanha no Instagram, que está aqui na tela pra vocês. E é isso, meu povo, vocês estão vendo aí esse vídeo em tempo real, tá bom? Eu tô gravando aqui essa entrada do vídeo hoje e tô editando hoje pra subir pro canal. Já era pra eu ter postado, acabei até perdendo um pouquinho o horário, porque eu viajei e eu não tive como editar, então tá aí um pouquinho mais tarde pra vocês, mas eu espero que vocês gostem aí do vídeo, tá bom? Se gostar, deixa o like, deixa algum comentário aí, de alguma coisa que tu achou aí do vídeo, tá bom? Então, bora lá! Meus amores, então vamos lá começar aqui no bolinho, né? Eu tô começando aqui nesse bolo maior, vai ter um menor, mas esse aqui é o maior. E eu já vou explicar aqui pra vocês. Eu tô usando aqui desmoldante caseiro, tá bom? E deixa eu falar, esse bolo aqui, eu fiz ele, né, pra encomenda. E o outro bolo que vocês vão ver, eu tinha ele congelado. Aqui no canal... eu gravei um vídeo com várias massas, massa de brownie, de bolo gelado, de torta, né? E nesse vídeo eu fiz um bolinho pequeno e congelei, até falei pra vocês, né, que eu iria congelar. Aí eu peguei esse bolinho que já estava congelado e utilizei, tá bom? Então, por isso que aqui, nessa etapa de massas, vocês só estão vendo aí essa massa aqui do bolo maior. Tô utilizando aqui uma forma de 25 centímetros para um bolo de 40 fatias, tá bom? E como sempre, né, sempre para bolo de aniversário, eu utilizo a minha massinha amanteigada, tá bom? Gente, ó, aqui eu vou colocar o meu recheio para mexer. Esse recheio vai ser crocante, então eu estou utilizando aqui uma base branca, leite condensado, creme de leite, leite e chocolate branco. Aí, como a minha panela não é tão grande e essa base, ela ferve muito, então vou colocar metade e metade. Então aqui vai ser metade e depois eu vou colocar a outra metade, tá bom? Aí eu vou mostrar pra vocês quando tiver pronta, o ponto que ela fica, que é um ponto assim bem perfeito. E, gente, com certeza, para fazer esse recheio de crocante, vocês podem estar utilizando somente leite condensado e creme de leite, dá super. Até um tempo desse eu usava essa base. Mas eu acho que assim, com leite, com chocolate branco, fica bem gostoso. E com o leite, ela tem uma... Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Um rendimento um pouquinho melhor, né? Então, eu vou utilizar essa base aqui. E vamos lá, né? Cuidar. Ó, tá aqui o meu recheio. Acabei de colocar, né? Aí, aqui eu tenho que ficar sempre de olho, porque minha panela não é tão grande e esse recheio, ele sobe muito. Então, é só ficar de olho agora, pra não perder o ponto. Tá pronto aqui, ó, meu recheio, bem cremosinho. Aí, quando ele esfriar, né, ele vai dar o ponto certinho pra rechear o bolo. Ó, que delícia. Gente, ó, tá aqui o meu recheio. Vou dividir pela metade. E eu coloquei tudo isso aqui também porque eu vou pesar. Então, gente, esse vídeo aqui, vocês vão notar que ele tá um pouco mais lento do que os outros, né? Porque eu quis realmente deixar ele um pouco mais devagar. Os outros vídeos, normalmente, eu sempre acelero bastante pra não ficar muito do mesmo, mas esse daqui eu quis deixar ele um pouquinho mais lento para vocês meio que terem uma noção aí do tempo que eu levo para fazer mesmo os bolos, a montagem, a decoração. A decoração eu também deixei aí na velocidade bem baixinha para vocês acompanharem em tempo real, tá bom? Então, acredito que vocês vão gostar. Mas, se vocês não gostarem, vocês me falam, tá bom? Se não tiverem gostado desse tipo de vídeo com a velocidade mais pouquinha mesmo, que eu não editei tanto, vocês me falam que aí no próximo vídeo eu já deixo mais acelerado, tá bom? Eu deixei assim porque eu imaginei que vocês fossem gostar, mas se não gostarem, aí vocês falam, tá bom? É mais uma experiência mesmo. E aqui eu tô fazendo a minha camadinha de recheio de brigadeiro branco para colocar o meu crocante.
E vocês sabem que eu faço o meu próprio crocante, né? O meu praliné de amendoim. Em outro vídeo vocês vão ver que vai ser crocante também, vai ser com um crocante que eu fiz. Mas aqui, gente, sinceramente, eu não tava com coragem de fazer, então eu comprei o potinho mesmo. Aproveitei que meu marido tava em outra cidade que vende, porque aqui na minha cidade não vende, tá? Uma coisinha bem simples, mas não vende. Então eu pedi pra ele comprar pra mim e já facilitou mais a minha vida, porque eu tava um pouco na correria aí. E aqui, quando eu tô colocando o crocante, eu tento centralizar mais ele, deixando as laterais livres. Porque a minha massa que vai vir aqui por cima, ela tem que grudar de alguma forma nesse recheio, né? Então, eu centralizo o crocante para que a minha massa, ela grude nesse recheio que tá aí nas laterais, né? Então, assim, essa é a forma como eu faço, como eu achei que... Tipo, eu fui testando e vi que essa forma aí dá super certo pra mim, né? Deixando as laterais livres pra minha massa grudar nele. Porque já teve um caso de eu fazer o bolo com recheio crocante e eu simplesmente taquei ele crocante em tudo e na hora de confeitar o bolo tava lá a massa deslizando, né? Porque o crocante ele não gruda no bolo. Ele tem que fixar no recheio, por isso que a gente coloca em cima. Mas aí pra fixar na massa, o recheio que tem que fixar, né? E eu acho que fazendo essa camadinha, colocando o crocante no centro e depois vindo com o recheio por cima, eu não acho tão legal, porque umedece muito o crocante, então acaba que ele não fica tão crocante, porque a massa já é úmida, naturalmente úmida, né? E a gente ainda umedece com a calda. Aí se eu colocar o crocante em cima, eu não gosto, eu já fiz, já testei e eu não gosto, porque o crocante ele acaba umedecendo. Crocante é feito com açúcar, né? Então o açúcar ele vira água, né? Se junto com outra umidade. Então acaba que eu gosto de colocar mais em cima do recheio, porque ele permanece crocante e fica muito gostosinho, tá bom? Mas a cozinha de vocês é onde vocês têm que testar aí tudo para ver como que vocês gostam. Aqui eu tô dando dicas de coisas que funcionam para mim, para tentar facilitar aí a vida de vocês, né? Mas façam o teste aí depois vocês me falam, porque eu super acho que assim fica melhor. Eu passei a colherzinha lá em cima só para dar uma sentada mesmo, tá bom? No crocante, porque às vezes fica meio um por cima do outro, né? Então eu passo a colher só pra dar uma ajudadinha. E eu tô molhando meu bolo com a minha calda base de água com açúcar, tá bom? E tô envolvendo aqui no plástico filme e já vou colocar o acetato. Eu tô meio ofegante, eu tô vendo que eu tô falando muito rápido, né? Mas vou falar mais devagar, né? Pra vocês conseguirem entender melhor. Gente, já falei que esse bolo é de 40 fatias. Se eu não tiver falado, é uma forma de 25 centímetros, 40 fatias, tá bom? Recentemente eu dei uma mudada aí nos meus tamanhos, então esse diâmetro aí de forma eu tô utilizando para 50 fatias. Aqui, gente, esse acetato, vocês estão vendo, né, que ele tá bem velhinho. Mas pensa numa coisa que eu tenho dó de jogar fora, é acetato real. Tenho muita dó de jogar fora. Mas, enfim, né, eu vou tacando fita aí e utilizando ele até que ele não dê mais certo. Gente, é importante que vocês sempre leiam a descrição do vídeo, porque tem algumas informações lá, tá bom? Lá tem o meu link do Instagram, que já vai direto pra lá. Lá também tem o link do meu e-book de receitas, né? Então, lá no meu e-book, vocês vão encontrar a minha massa manteigada de baunilha e de chocolate certinha para cada tamanho de bolo que eu utilizo aqui. E eu ainda dou de brinde uma receita de chantininho e outro brinde que é a quantidade de recheio para essas formas, tá bom? Então vale super a pena. Aqui, ó, eu tô utilizando meu chantininho azul e eu já tô tirando ele direto do bol da minha batedeira, porque eu vou falar para vocês uma dica. Quando eu tenho um bolo grande, que ele vai ser tingido somente de uma cor, ou pelo menos a maior parte dele vai ser de uma cor específica, eu coloco na minha batedeira o chantininho com leite condensado, leite ou água, enfim, o que for, o corante e deixo bater com o batedor raquete. Porque aí a minha batedeira vai fazer esse trabalho que seria manual meu. Então ela vai me substituir aí e ela que vai bater aí o meu chantininho, vai hidratar e ele vai ficar bem lisinho, igual vocês estão vendo aí. Eu amo trabalhar com chantininho quando ele tá aí nessa textura
não sei, parece uma manteiga. Uma coisa assim muito sedosa de trabalhar, eu gosto bastante. E esse bolo aqui, ó, ele tá na velocidadezinha bem lentinha, pra vocês verem aí o tempo real. Aqui, ó, eu fui pausar, né, o vídeo pra começar a espatular e acabei esquecendo de retomar. Então, não gravou na hora que eu tava espatulando, mas eu só espatulei normal, não tirei quina nem nada. Já vim colocando esse chantininho aí em cima, que é pra representar o mar. Aí, assim, depois de pronto, eu vi que se eu tivesse colocado o chantininho em um tom mais escuro de azul, eu acho que ficaria bem melhor. Mas aí eu vi isso, eu já tava tirando foto, então eu não fui mexer mais. E também eu só tinha esse chantininho aí. Aí eu não queria bater mais chantininho só pra colocar outro aí em cima, né? Então acabou que eu deixei assim. Mas eu gostei bastante desse bolo, achei que ficou muito lindo. Me digam aí o que é que vocês acharam desse bolo. Eu achei assim que ficou muito lindo, o chantininho muito bem hidratadinho, as plaquinhas, enfim, eu adorei esse bolinho aí. E mais ainda, eu adorei esse bolinho aqui que a gente vai fazer, que é um bolinho pequenininho, um bolinho de 10 centímetros de diâmetro. Eu vendo esse bolo aqui para 5 fatias, tá bom? Não é um bolo grande, então não dá pra você sair aí colocando fatias nele, né? Eu já tirei foto com esse bolo lá no estúdio e eu cortei ele 10 fatias. Porém, eu não vendo para 10 fatias, porque assim, confeiteira tem as manhas aí, né, digamos, de cortar um bolo. E 10 fatias num bolo tão pequeno não é uma fatia generosa, né? Então, é interessante sempre colocar as fatias um pouco menos. Gente, meu bolinho hoje eu vou montar no cakeboard. Nunca mais eu fiz assim. Vou usar aqui um pouquinho de xarope de glucose pra grudar o meu bolo. Isso aqui é muito, muito baratinho. Pelo menos assim eu acho. Então, vale a pena ter. Porque ele não é usado apenas pra isso, né? Pra grudar o bolo na bandejinha. É bem usado no recheio, no brigadeiro, né? Então, é só eu conseguir abrir aqui. Nunca mais eu montei bolo no cakeboard. Fiquei com saudade e decidi montar. Como é um bolo pequeno, não é legal colocar tanta calda, viu? Pra não perder a estrutura. E também não precisa, porque essa minha massa de chocolate, ela é muito úmida mesmo. É muito boa. Ela é feita com óleo, é perfeita. Tô pesando aqui a quantidade, lembrando que vai ser 100 gramas de recheio para cada camada, né? Que 100 gramas parece pouco, mas não é, ó. Ó, e esse bolinho aqui, ele foi feito antes daquele outro bolo. Aí eu até falei, né, que eu ia montar ele no cakeboard, porque eu nunca mais tinha feito assim, né, e tudo mais. Aí veio aquele outro bolo, aí eu fui e montei ele no cakeboard depois de ter feito esse. Mas aí aqui na edição eu já comecei por ele, porque lá eu tô mostrando massa, recheio, tudo certinho, né? Então fica com um contexto melhor o vídeo, né? Aqui eu acabei nem mostrando o recheio desse bolinho aqui. Na verdade eu mostrei, só que seria um outro tipo de vídeo. Mas aí eu desisti do outro tipo de vídeo e decidi ficar só com esse aqui. E nessa coisa, né, de decidir qual vídeo seria, eu acabei perdendo. Mas é só um recheio básico de ninho, sabe? Não tem nada demais. Essa minha massinha aí, ó, ela estava congelada. E vocês estão vendo aí, tá perfeita, é uma massa muito estruturada, uma massa muito úmida, que vocês vão estar encontrando lá no meu e-book. Tanto ela como o recheio, vocês vão estar encontrando
tudo lá no meu e-book por um precinho bem bacana, tá bom? Então, qualquer coisa, dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo, que vocês vão encontrar o link, tá bom? Aqui eu já coloquei esse bolo direto no freezer, porque eu tava com pressa nesse dia. Vocês acreditam, gente? Eu tinha simplesmente esquecido que tinha esse bolo. Aí, graças a Deus, eu tinha ele congelado e eu só fiz o recheio e montei rapidinho. Por isso é bom se a gente conseguir, né, deixar sempre algumas massinhas já prontas, para caso aconteça esse tipo de coisa, então um bolo de última hora, a gente já ter uma massinha pronta, né, só fazer o recheio mesmo. E até o recheio eu deixo congelado também, né, só que nesse caso aí eu fiz. Tô prendendo aqui o meu bolinho com a minha liga, que ela simplesmente se rompeu na hora que eu ia botar no bolo, mas eu falei, minha filha, você não tem opção de não servir, vai servir. Aí eu dei um nozinho nela, porque novamente o meu acetato tá bem esculhambado. Gente do céu, me digam aí para eu comprar novos rolos de acetato, porque ainda não tô com coragem. E é que assim, o acetato não é nem uma coisa cara, né? É porque eu não sei, eu acho que eu esqueço quando eu vou comprar alguma coisa na Bomboniere. Eu acabo esquecendo de comprar e fica acumulando acetato aqui. Ai, meu Deus, não. Tenho que jogar fora e comprar novos, né? Inclusive, eu tenho que comprar novas bandejas de bolo também. Eu tô utilizando essa daí. Ela é uma bandeja bem resistente até. É uma bandejinha descartável, né? De papelão. Só que ela é bem resistente. Mas a verdade é que eu tenho que comprar bandejas novas, né? Porque fica mais bonito, né? Só que assim, gente, aqui a minha cidade é uma cidade pequena. Eu não consigo botar o valor da bandeja incluso no valor do bolo, porque as pessoas já acham muito caro, né? Dizem até que meu bolo é o mais caro da cidade, né? Um dos mais caros da cidade. Mas assim, não tem muito o que fazer, né? Eu uso a minha planilha de precificação e eu tenho que cobrar de acordo com a minha planilha, de acordo com os meus gastos. Eu não tenho como ficar diminuindo o preço, porque eu não vou pagar para trabalhar, né? Mas aí, se eu for colocar o valor da bandeja incluso no valor do bolo, aí acaba que vai aumentar muito o preço do bolo. Aí o que eu faço? Eu coloco a bandeja, mas aí o cliente me devolve depois. Eu higienizo tudo certinho e reutilizo ela, porque é uma bandeja de MDF, né? Super dá pra reutilizar algumas vezes. Mas, gente, acaba que muitas pessoas, muitos clientes não devolvem a bandeja, não falam comigo para devolver. Aí eu, às vezes, também acabo esquecendo de falar com o cliente para pegar a bandeja de volta e fica por isso mesmo. E as minhas bandejas vão todas embora. Mas eu tenho que organizar isso melhor, né? Eu tenho que deixar tudo anotadinho, tudo certinho. E sempre quando tiver um bolo, eu já falar logo com a cliente para pegar a bandejinha de volta, né? Porque assim fica muito difícil. Ou então, não tem muito o que fazer, deixar logo o preço embutido no valor do bolo, né? O preço da bandeja. E é isso. Pedir a Deus que o pessoal compre, né? Ai, Deus. Meu povo, vocês viram aí que eu tingi o meu chantininho num rosinha bem clarinho e um azulzinho bem clarinho. Esse bolinho aí vai ser do... Ai, gente, do Stitch e da Angel. Eu acho que é. Porque eu já fiz, eu acho que uns 2 bolos nesse tema, mas é um desenho que eu nunca assisti. Eu consigo lembrar do personagem, né? De saber o personagem, mas eu não lembro o nome do desenho. Mas eu acho que é Stitch e Angel. Eu acho que é, gente. Então, eu tô fazendo aqui, ó, uma pré-camada com chantininho rosinha, porque o meu bolo ficou com um pouquinho de migalhinha e ficou alguns espaços entre o recheio e a massa que ficou faltando chantininho. Então eu já vim aqui fazendo uma pré-camada de chantininho rosa, que era o chantininho que eu tinha maior quantidade, para depois eu vim com o meu chantininho azul. O bolo, ele tá um pouquinho torto, né, como vocês estão vendo aí, mas não se preocupem, porque a gente vai arrumar isso com chantininho. Uma das maravilhas da gente trabalhar com chantininho é isso, né? Que a gente consegue consertar praticamente tudo que tiver
de errado no bolo, que tiver dado errado no bolo, né? E é por isso que eu sempre capricho muito na minha quina do bolo. A quina do bolo é o que vai definir, como é que eu posso falar? O visual do bolo, vamos dizer assim. Se a quina tiver bem retinha, meu amor, fechou. O bolo vai ficar a coisa mais linda do mundo. Mas se não tiver, aí também já não vai ficar legal. Então, sempre capricho na quina do bolo. E vocês estão vendo aí, ó. Meu bolinho já está aí super retinho, super lindo. Nunca nem vi um bolo torto aí, né? Coisa mais linda. Esse bolinho é um bolinho que normalmente ele é utilizado para tirar foto. E esse daí, inclusive, ele foi para tirar foto. E é um tamanho de bolo que, assim, não é um tamanho de bolo que eu indique muito, porque pelo menos aqui na minha cidade o pessoal gosta de jantar e almoçar bolo, né? Querem um bolo, comprar um bolo e tipo que o bolo dê para um monte de gente. Então não tem como, né? Eu acabo não indicando tanto esse tamanho de bolo, mas para uma família de 2, 3 pessoas, para presentear, para tirar foto, é um tamanho perfeito. É um bolinho que, assim, depois de pronto, eu acho muito, muito lindo o tamanho dele. A decoração, assim, a decoração vai depender do modelo, né? Mas se for uma decoração bem feita, como esse daí, ele fica bem fofo, bem bonitinho. Eu gostei muito desse bolo. Eu tô aqui hidratando não, alisando bem o meu bolinho, porque o meu chantilly ele tá muito bem hidratado, tá bem sedoso. Então, quando o chantilly tá assim, a gente consegue trabalhar bastante com ele. Por isso que vocês viram lá no início, na hora que eu tava colocando o corante, que eu bato bastante, né? Ele fico mexendo bastante com a espátula, porque esse movimento de mexer a mão, mexer a espátula, ele acaba hidratando o chantininho. Aí vem o corante, vem o leite condensado, tudo isso acaba deixando o chantininho bem sedoso, bem hidratadinho. Eu gosto muito de hidratar com o leite condensado, porque eu acho que ele deixa meio que uma cintilância no chantininho, dá uma cremosidade muito bonita e ele fica muito gostoso. As pessoas até elogiam, falando que o meu chantininho é muito docinho. Então eu gosto de utilizar o leite condensado, mas também dá para usar água gelada, leite gelado, creme de leite, enfim, um monte de possibilidades aí, né? Gente, e vamos lá limpar a nossa bandejinha para finalizar esse bolinho, que eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado, tá bom? E não esquece, se você gostou, deixa o like no vídeo, deixa o seu comentário, compartilha, ativa as notificações, tá bom? Olhem aí, eu acho que isso aí é o Stitch, né? E essa bonequinha deve ser a Angel, né? Então é isso, meus amores. Até o próximo vídeo.